Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus de novo. Vai ser uma palavra rápida, que daqui a pouco a gente já vai começar a orar. Em João, Evangelho de João, você que tem a Bíblia, abre aí. Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15. João 21, 15. Aleluia. Glória a Deus. João 21, 15. Aleluia. Pronto, já está lá. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: Tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: Segue-me. Amém. Está aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra nos fala sobre a transformação de Pedro, porque até aqui Pedro ainda não havia se convertido. Pedro andou com Jesus, ele conheceu Jesus face a face, falava com Jesus, estava com Jesus, mas ele não tinha o coração ainda convertido a Jesus. E como é final de ano, o último culto nós estamos fazendo aqui, então nós vamos falar um pouquinho sobre transformação, para que nós possamos começar esse novo ano transformados pela palavra de Deus. Aleluia. Porque é a palavra do Senhor que nos transforma. Não tem outra coisa capaz de transformar o homem de uma forma como a Bíblia, Se um dia alguém quiser fazer um teste, pode pegar 50 livros, entre eles a Bíblia, e colocar numa cadeia. Qual livro que vai converter as pessoas, que vai mudar a forma das pessoas enxergarem? Claro que é a Bíblia. A Bíblia, ela traz segredos, ela traz coisas que nenhum outro livro, ninguém pode explicar, nenhum outro livro vai conter o que tem na Bíblia. O poder de transformação está na palavra de Deus. E aqui nós temos a história de Pedro. Pedro, um homem que andou com Jesus, como eu já disse, esteve ali com Jesus. Nós conhecemos a história que Pedro, ele tinha a sogra dele doente. Jesus vai e cura a sogra dele. Pedro começa a caminhar com Jesus e começa a ver os milagres. Pedro, certa feita, Jesus estava ali pregando, e depois disso ele se afastou dos discípulos, foi orar, e os discípulos estavam ali no barco, o barco foi andando distante, e quando foi ver, o barco estava lá no meio do mar já. E a palavra vai nos dizer que de repente ali no meio da noite eles viram um vulto andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma, e Jesus estava dizendo: Olha, sou eu. E o Pedro, ele fala: Senhor, se é o Senhor, me faz até aí, então venha, Pedro. Jesus disse para ele. Pedro começa a caminhar sobre as águas, e ali, ele andando sobre as águas, ele começa a sentir medo, pavor, porque o mar estava revolto, o mar estava ali bravo, era uma tempestade. E ele, com medo daquela tempestade, ele começa a afundar. Jesus Cristo pega ele pela mão, fala que ele é um homem de pouca fé, mas mesmo assim resgata ele, põe ele dentro do barco. E Pedro começa a vivenciar coisas incríveis com Jesus, coisas maravilhosas, coisas tremendas. Pedro, quando Jesus estava ali, que ele ressuscitou a filha de Jairo, Pedro estava junto. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Pedro estava junto. Aí Jesus vai lá, ressuscita Lázaro, que fazia 4 dias já que estava morto. Pedro também estava junto. Pedro viu tudo isso. Mas quando chega na hora difícil, na hora do vamos ver, na hora que era para ele estar do lado de Jesus,
ele não se fez presente. Pedro, quando chega ali na hora que Jesus é preso, a Bíblia vai dizer, se você começar a estudar os evangelhos, você vai ver que cada evangelho ele narra diferente, de uma forma diferente, como foi a crucificação de Jesus. E entre os evangelhos nós aprendemos que Pedro ele estava ali perto do portão quando Jesus foi preso. João, que foi o que escreveu esse evangelho, quando Jesus foi lá diante dos sacerdotes, João entrou com Jesus, mas Pedro não quis entrar. Pedro ficou no portão. E ali tinha um lugar ali que os soldados estavam ali se aquecendo, porque fazia frio, a noite estava fria. E alguns soldados e algumas pessoas também que faziam parte ali do sinédrio, que faziam parte ali, que serviam os sacerdotes, os servos, eles estavam ali se aquecendo no fogo. E Pedro chega perto deles. E eu acho interessante que a primeira pessoa que reconhece que Pedro andava com Jesus é uma serva dos sacerdotes. Alguém que não andava com Jesus. Alguém que não acreditava que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Mas ela olha para Pedro e fala: olha, você andava com ele, você é um deles. E Pedro vai falar: não, você está doida, mulher, eu não sou, eu nem conheço esse homem. Vem por uma segunda vez, uma pessoa chega e fala: não, realmente, esse homem aí, ele estava lá com aquele Jesus que foi preso. Pedro pela segunda vez: não sou eu, vocês estão confundindo, eu nem conheço ele. E quando chega pela terceira vez tem algo muito profundo, porque na terceira vez que eles vão falar que Pedro estava com Jesus, as pessoas falam assim: não, esse homem estava assim com Jesus, porque olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele se comporta, ele é um galileu. Jesus se comportava desse jeito, olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele fala. Então esse homem ele estava com Jesus sim. Mas Pedro ele começa a negar pela terceira vez: não, eu não estava com Jesus, eu não conheço esse homem, eu nem sei quem é. E às vezes nós estamos como Pedro, nós começamos a negar Jesus. Por mais que você fale: mas aí fora eu falo que eu sou evangélico, que eu sou cristão. Mas às vezes em alguma atitude nossa que não é para a gente tomar. Por exemplo, Pedro, não era para ele estar ali se aquecendo no meio daquelas pessoas. Jesus estava sendo preso. Ele falou para Jesus, um pouquinho atrás ele tinha falado: Senhor, para onde o Senhor for eu vou junto. Se o Senhor for até a morte eu vou também morrer com o Senhor. Quando Jesus foi preso, só João entrou. Pedro pulou fora. Pedro não era para estar naquele lugar, não era para ele estar ali, não era para ele estar daquele jeito, era para ele estar com Jesus, era para ele seguir com Jesus. Então mesmo ele estando ali daquele jeito, as pessoas reconheciam ele, mas ainda faltava alguma coisa. Às vezes nós estamos aí no mundo e nós nos sentimos alegres, o coração enche de alegria, a gente fica cheio, fica gigante, porque alguém fala assim: olha, você é cristão, né? Porque você fala como cristão, você anda como cristão. É lindo ouvir isso, é maravilhoso. Falaram isso de Pedro, porém Pedro ainda não era convertido. Então às vezes as pessoas estão vendo certas coisas em nós que nem nós estamos vendo, porque nós começamos a nos perder no caminho, começamos a estar em lugares que não é para a gente estar. Eu não digo isso só no físico, mas no espiritual. O lugar que é para você estar é diante do Senhor. Não é para você estar prostrado diante dos seus problemas, ou diante daquilo que toma o seu tempo. Não, é diante da presença dEle. Esse é o lugar que é para a gente estar. Não era para Pedro se aquecer no fogo, era para ele estar do lado de Jesus. A presença de Jesus era para ser mais importante do que o medo, do que o fogo. E a história vai passando, Jesus morre. Nós conhecemos já bem essa história. E quando Jesus morre, ali naquele momento para os discípulos, acabou. Pronto, o mestre morreu. Tudo bem que ele falou que ele ia morrer, ele disse que ele ia morrer, mas ele morreu mesmo. O que ele falou era verdade. E agora, o que a gente vai fazer? E Pedro fala: olha, eu vou voltar a pescar. Eu era pescador, eu vou voltar a pescar. Pedro volta a pescar. Ali os discípulos também vão com ele. Tiago, André, João também vão com ele. Eles estão ali pescando. E eles não estão pescando nada, não pesca nada, não vem nenhum peixinho.
Nada, irmão Gilmar. Aqui eu não sei se tem lambari, no Brasil tem lambari, nem um lambari, não tinha nada. Um carapau, nada. E ali eles veem que um homem, lá na praia, tem um homem lá. E ele fala assim, olha, faz o seguinte, pega a rede de vocês e joga lá do outro lado, lá. Aí eles falam, nós já pescamos a noite toda aqui, não conseguimos nada, mas tá bom, vamos lá, vamos jogar. Aí quando eles jogam a rede, que eles começam a puxar, e tinha muito peixe, os peixes eram grandes, tinha mais de 150 peixes, os peixes grandes. E Pedro, quando ele percebe aquilo, dá um choque no coração dele, ele fala, é Jesus, Jesus está aqui. Ele se joga no mar, ele vai até Jesus. E eu acho que Pedro, quando ele se jogou no mar ali, ele saiu nadando. Pedro, ele era assim, ele sempre queria estar à frente dos outros, ele queria fazer, ele estar na frente. Então ele vai até Jesus, eu acredito que na mente dele ele estava assim, agora sim, pronto, Jesus está aí. Agora eu vou andar com o mestre de novo e pronto, a minha vida já está transformada, está tudo certo, está tudo ok. É só eu ficar do lado de Jesus agora. Quando ele chega ali, os discípulos também chegam ali com o barco. Jesus estava ali já com o fogo aceso, tinha peixinho já, tinha pão para eles. Mas Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, vamos caminhar comigo, que eu preciso conversar um pouquinho com você. Eu tenho certeza que Pedro, talvez naquele momento, ele devia estar tão feliz que ele pensou, o mestre vai fazer eu ser alguém grande agora, né? Eu sou discípulo que vem nadando para ver ele vai colocar eu como líder, com certeza. O mestre chamou eu, vai fazer alguma coisa para mim assim. E Jesus chama Pedro para conversar, uma conversa meio séria e triste para Pedro. E às vezes Deus faz isso com a gente. Deus nos chama para conversar. Deus nos leva a conversar com Ele. Deus nos leva a situações que nós vamos nos entristecer com o que Ele vai falar. Porque essa é a prova de Deus, é a prova que Deus faz. Porque nós precisamos ser convertidos dia após dia. Aleluia! Todos os dias nós temos que nos converter. Como aquela frase que eu sempre falo aqui, a pastora também sempre fala, do Martinho Lutero. Ele fala que quando batizou o velho homem afundou ali na água, mas os desgraçados sabiam nadar. Então ele ainda está vivo, a gente tem que matar ele todo dia. Porque no batismo ele não morreu. Ele volta, todo dia ele volta, o velho homem ele volta. E a gente tem que matar ele todos os dias, a conversão é diária, é dia após dia. Jesus chama Pedro ali para conversar e começa a falar, Pedro, você me ama? Esse você me ama, irmãos, tem algo muito profundo. Porque Jesus estava querendo dizer assim, Pedro, você pulou do barco. Você veio nadando para me encontrar primeiro que os outros. Mas você me ama mais do que eles. O amor que você tem por mim é maior do que o amor deles por mim. Aí Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Talvez esperando Jesus falar assim para ele, então vamos para o céu comigo. Você me ama? Aí Jesus fala assim, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Pedro responde de novo, sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus responde a mesma coisa, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, quando Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Pedro ali ele já fica triste. Ele se entristece dentro dele, porque Jesus perguntou aquilo e ele deve ter pensado, poxa vida, ou Jesus está enganado, ou eu não amo Jesus, e ele está vendo isso dentro de mim, mas eu amo ele. E ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro estava querendo dizer assim, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Porque o Senhor sabe que eu te amo, então o que o Senhor está querendo dizer com isso? Pela terceira vez Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E aí eu volto naquele ensinamento de Jesus que ele falou assim, qual que é o maior mandamento? Ele pergunta para os discípulos. O maior mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Porque eles achavam que o segundo mandamento era outra coisa. Tinha a ver com adoração de imagens. Não. Jesus falou, o segundo mandamento é ama teu próximo. E aqui Jesus fala, Pedro, se você me ama de verdade, então você tem que apacentar as minhas ovelhas. Eu entendo aqui que a conversão que o Senhor nos dá
Quando o Senhor nos resgata, Ele nos traz para a casa dele. Aleluia. O Senhor nos dá uma nova vida, o Senhor transforma a nossa vida. Não é à toa, não é bobeira, não é para você, Jesus me chamou para ir para o céu, sim, mas Ele te chamou também para levar as pessoas ao céu. Essa é a maior prova de amor que Pedro podia dar. Não era pular do barco, não era nadar, não era correr igual louco atrás de Jesus, não era ficar falando que morria por Jesus, não, era apacentar o rebanho de Cristo. A maior prova de amor que nós podemos dar para Jesus é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas é a maior prova de amor que nós podemos dar. A transformação começa assim. Você quer saber se alguém realmente é transformado? A vida dele, o testemunho dele, o que ele fala, a forma que ele age, está trazendo as pessoas para Cristo. Aleluia. Se a forma que essa pessoa age só afasta as pessoas de Cristo, essa pessoa não foi transformada. Existe uma matéria na física e na mecânica que se chama termodinâmica. E essa matéria ela vai lidar com mudanças de temperatura. Existe uma lei da termodinâmica que diz que uma fonte fria não pode transferir calor para uma fonte quente. Tem que ser o contrário. Uma fonte quente ela tem que transferir calor para uma fonte fria. E também tem uma lei da termodinâmica que diz que a temperatura alta ela sempre vai prevalecer sobre a temperatura baixa. Ou seja, se você quer fazer um teste, quer perder seu frigorífico, coloque uma coisa bem quente lá dentro do seu frigorífico. É perigoso o frigorífico queimar, porque a temperatura alta ela vai prevalecer sobre aquela que está baixa. E o que eu quero dizer com isso? Nós somos chamados para transformar o mundo. Nós estamos aqui para aquilo que está dentro de nós ser transferido para o mundo. O mundo não pode nos envolver. Nós que temos que queimar o mundo. Aleluia. Nós temos que entrar no meio do mundo, das coisas do mundo, e dar, sabe, aquele bug, aquela coisa que parou, que alguém fala assim, nossa, alguma coisa está acontecendo. Nós somos chamados para isso. Nós não fomos chamados para estar aqui na igreja e de repente sair lá fora e nos envolver com as coisas mundanas e começar a nos esfriar. Não, nós somos chamados para aquecer aquele que está frio. O lugar que é frio, o lugar que falta Jesus, que falta o calor, que falta o amor de Cristo. Nós fomos chamados para transmitir esse amor, esse calor. Essa é a transformação que nós precisamos ter. Então que nós possamos entrar nesse ano que vai se iniciar, que nós possamos entrar diferente, que nós possamos ser diferentes, que assim como Pedro, ele teve que passar por aquele processo, teve que sofrer. Quando ele traiu Jesus, ele chora amargamente, parece que tudo tinha acabado. Quando tudo parece que estava bem, Jesus faz ele se entristecer de novo. Mas a partir daqui, dessa conversa com Jesus, Pedro muda. Pedro muda de uma forma tão tremenda e tão grande que através de uma pregação dele, mais de 3.000 pessoas se salvam. Aleluia. Uma pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Nós precisamos ter isso dentro de nós, irmãos. Que agora, nesse ano de 2025, nessa virada de ano, nós possamos nos transformar. Que nós possamos pedir isso para Jesus. Jesus, me transforma. Transforma a minha vida. Faz eu ser diferente. Me converte de verdade. Que dia após dia nós possamos ser convertidos. Sabe? Não é que você tem que ser o crente chato, que vai obrigar alguém. Não. As suas atitudes vão fazer as pessoas virem para Cristo. As pessoas têm que ver que está melhor do nosso lado do que do outro lado. As pessoas têm que enxergar isso. Que está bom aqui, que o negócio aqui é tão bom que a pessoa fala, não, eu preciso sentir o que ele está sentindo. Aleluia. Eu preciso ser como ele é, eu preciso ser transformado como ele foi transformado. Eu preciso ser desse jeito. Então, irmãos, que a partir de hoje nós possamos começar esse ano assim já, pedindo para Jesus, me converta, me transforma, e que nós possamos, através da nossa transformação, levar as pessoas a serem transformadas também. Glória a Deus. Amém, irmãos? Se coloquem em pé, vamos fazer uma oração. Amém? Nós vamos orar aqui. Depois nós vamos fazer um período de oração ajoelhado. Você pode orar depois. Primeiro eu vou orar aqui, que encerrou a palavra. Depois nós vamos fazer esse período.
E você pode ficar em pé, ajoelhado, do jeito que você sentir melhor. Nós vamos orar até passar da meia-noite. E depois o Espírito Santo fala o que vai fazer, amém? Vamos orar então? Feche seus olhos aí, curva tua cabeça. Senhor Deus e Pai, que nós estamos em Tua presença, Senhor. Queremos levantar a voz em oração a Ti mais uma vez. Senhor, eu quero Te agradecer, porque o Senhor ainda fala conosco. O Senhor é Deus que ainda nos corrige. E o Senhor é aquele que corrige a quem o Senhor ama. Nós cremos nisso, porque nós cremos na Tua palavra. Deus, eu sei, eu tenho fé e eu acredito firmemente que a Tua palavra ela é poderosa e ela pode nos transformar. E ela pode transformar a humanidade, transformar vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor venha nos ajudar. Que em nome de